Dia 12. Deus planeja de forma formidável e a longo prazo. Deus não requer de nós que façamos em nossa própria força a obra que temos para realizar. Proveu Ele assistência divina para todas as emergências. Dá o Espírito Santo para auxiliar em qualquer apuro. Ellen White, Minha Consagração Hoje, página 33. Visto que Deus conhece o futuro e cada pessoa extremamente bem, Ele também sabe como pode nos usar da melhor forma, para alcançar o melhor para nós e para o reino de Deus. Em João 7, 37 a 39, lemos: Se alguém tem sede, deixai-o vir a mim para que beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, aqui está falando sobre a primeira obra. Nossa nova vida, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas ele se referiu ao Espírito e isso tem a ver com a segunda obra. Aquela que Deus quer fazer por meio de nós. Esse texto da Bíblia significa o seguinte: se diariamente matarmos nossa sede e desejo de Jesus, não teremos apenas água viva suficiente para nós, mas o Senhor fará dessa água viva em nós uma fonte, uma multiplicação, para que rios de água viva possam fluir de nós para os outros. Essa é uma promessa maravilhosa. As tarefas que Deus nos confiou determinam em que grau podemos influenciar nosso redor. Uma vez que ninguém vive para si, nossos atos não afetam apenas a nós mesmos, mas também nosso contexto. E às vezes a influência de uma pessoa chega até os confins da terra. Deus deseja e pode fazer grandes coisas por meio de nós, se cultivarmos um relacionamento íntimo com Ele. A todos os que se oferecem ao Senhor para o serviço, sem nada reter para si, é concedido poder para atingir imensuráveis resultados. Ellen White, Testemunhos, volume 7, página 30. Quem faz isso tem a promessa de João 14, 12. Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras ainda maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. A expressão outras obras maiores ou aqui significa expansão espacial. Por que seremos capazes de fazer obras maiores do que Cristo? A explicação de Jesus foi: porque eu vou para o meu Pai. O que ele quis dizer com isso? Após sua ascensão, ele recebeu todo o poder no céu e na terra novamente. E quando Jesus vive em meu coração por meio do Espírito Santo, então ele pode realizar essas outras obras maiores só por meu intermédio. Vamos dar uma outra olhada em Neemias, que foi um exemplo bíblico positivo. A reconstrução dos muros de Jerusalém foi ideia de Neemias? O que motivou Neemias, que não era especialista em construção, a reconstruir os muros da cidade de Jerusalém, embora ele estivesse na Pérsia, e tivesse uma posição excelente? Lemos em Neemias 2, 12. O que o meu Deus havia entusiasmado meu coração para que eu fizesse por Jerusalém, Ellen White comenta. Enquanto orava, o plano havia sido formado na mente de Neemias. Ellen White, 29 de março de 1904. O trabalho em Jerusalém não foi ideia de Neemias, pelo contrário, ele foi designado por Deus. Deus planejou e preparou o trabalho para ele previamente. Deus muito abençoou Neemias. No final, seu trabalho deu muito certo. Neemias experimentou o que Ellen White escreveu. Deus fará o trabalho, se lhe fornecermos os instrumentos. Obstáculo ou incentivador? Além de Neemias, quem mais desempenhou um papel importante nesse sucesso? Ellen White declarou: entre os primeiros a captar o espírito de zelo e seriedade de Neemias estavam os sacerdotes de Israel. Da posição de influência que ocupavam, esses homens muito poderiam fazer para impedir ou levar avante a obra. Sua pronta cooperação desde o início contribuiu muito para o seu sucesso. Um coração não dividido. Neemias é um exemplo bíblico de pessoa que cultivou um relacionamento íntimo com Deus por toda a vida. Ele entregou toda a sua vida, com um coração não dividido, para Deus. Deus está sempre alerta para pessoas assim. Lemos em 2 Crônicas 16, 9. Afinal, quanto ao Senhor, seus olhos contemplam toda a terra, para revelar-se poderoso para com aqueles cujo coração é plenamente dele. Esse é o pré-requisito, um coração não dividido, para que o poder de Deus possa operar através de nós. Nossa entrega total em nossa vida com o Espírito Santo, torna possível para o Senhor trabalhar poderosamente por meio de nós. Somente quando nossa nova vida estiver em andamento, quando tivermos um relacionamento consistente e vibrante com Deus, Ele nos confiará a obra que preparou. Ellen White, O Desejado de Todas as Nações, página 676. Somente no fundamento da primeira obra viva, pode a segunda obra, a obra de Deus, ser construída.
Se a nova vida que João 3, 1 a 17 menciona, ainda não começou ou deixa de existir, então nosso trabalho é feito apenas na força humana acompanhada por todas as limitações e problemas humanos. Outro exemplo. O rei Asa. Na maior parte de sua vida, Asa confiou em Deus e seguiu sua liderança, mas no final de sua vida ele seguiu seu próprio caminho. Ele mostrou isso, por exemplo, quando pediu ao rei assírio, Ben-Hadad, ajuda militar em vez de pedir a Deus. Quando Deus enviou o profeta, Hanani, para dizer a Asa quais consequências negativas suas ações tolas trariam, o rei ficou tão zangado que jogou o profeta na prisão. Da mesma forma, 3 anos depois, quando Asa adoeceu, ele não foi a Deus, mas confiou em seus médicos. Porque Asa se recusou a permitir que o Espírito de Deus o guiasse, Deus retirou sua ajuda. Se pensarmos bem, Asa foi um rei fiel por 35 anos, e teve experiências extraordinárias com Deus, e ainda assim, nos últimos 6 anos de sua vida ele foi um seguidor questionável de Deus. Só podemos orar, Senhor, ajude-me a permanecer fiel aos seus caminhos até o fim da minha vida. Veja o relato bíblico em 1 Reis 15, 8 a 24 e 2 Crônicas 14 a 16. A Bíblia diz o seguinte sobre Satanás. Tem a capacidade de enganar o mundo inteiro, Apocalipse 12, 9. O apóstolo Paulo nos diz. Assim, aquele que julga estar firme, tome cuidado para que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Queremos dar uma olhada em outro exemplo, dessa vez da história adventista, para nossa proteção e como um aviso. Que efeito isso tem na obra de Deus, quando, de passo a passo me desvio da fé, mas continuo a servir? Talvez possamos nos perguntar agora. É possível para alguém que trabalha para Deus não ser mais guiado pelo seu espírito? O Dr. John Harvey Kellogg era um médico muito talentoso, de uma personalidade proeminente em nossa igreja e nos Estados Unidos. Ao longo dos anos, esse homem inteligente ignorou, por exemplo, o conselho de Deus sobre a construção e administração de um sanatório. Deus permitiu que o sanatório de Battle Creek pegasse fogo e o novo sanatório, construído sob a liderança de Kellogg, declarasse falência. Infelizmente, durante o tempo em que trabalhou como médico para a igreja, ele desenvolveu estranhas visões teológicas, que a princípio espalhou verbalmente. Como resultado, ele enganou muitos membros da igreja. Depois de um tempo, Kellogg quis publicar um livro, que foi rejeitado por nossos líderes por conter ensinamentos falsos. Posteriormente, Kellogg decidiu imprimir o livro por conta própria. Ele deu à nossa editora, Review and Herald, que por algum tempo também imprimia para pessoas de fora, um pedido de 5.000 cópias. A editora aprovou. Deus interveio diretamente e permitiu que a editora fosse destruída por um incêndio terrível. Consequentemente, Kellogg enviou seu manuscrito a uma editora externa para ser impresso. Apenas a eternidade mostrará quanto dano Kellogg causou à obra de Deus, especialmente entre os jovens, até que ele finalmente deixou a igreja por conta própria. Nesse caso, nem precisamos perguntar se ele trabalhou para Deus com suas próprias forças ou se Deus foi capaz de trabalhar por meio dele.